Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre o atributo da justiça de Deus. Esse é um dos atributos esquecidos por muitos dos púlpitos atuais. É um atributo pouco querido pela sociedade pós-moderna. Para muitos é inconcebível acreditar em um Deus justo diante de uma sociedade com tantas injustiças. Para outros é impossível conciliar a revelação de um Deus amoroso e gracioso com um Deus santo e justo, revelado tudo isso nas Escrituras. Mas a verdade é que esses atributos eles não são incompatíveis nem entre si, nem com a realidade que o mundo se encontra aí fora. Deus é plenamente santo, Deus é plenamente justo, Deus é plenamente amoroso e Deus é plenamente gracioso. É justamente respondendo a essa falsa compreensão que em Romanos capítulo 3, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo fala: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano, Paulo diz. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? A justiça de Deus, gente, é uma consequência da sua santidade. Deus é justo porque sempre age de acordo com o que é certo. Deus sempre faz o que é certo pelos motivos certos e na hora certa. Deus não erra. Deus sempre faz o que é reto. E Ele mesmo é o parâmetro do que é certo. E dele vêm os valores, Ele define o que é certo e o que é errado, porque Ele mesmo é o padrão perfeito. Quando a gente estuda no campo do direito, né, nos estudos jurídicos, há uma discussão grande sobre o que é justiça. Especialmente diante de um mundo onde a gente vê os tribunais, as casas da justiça sendo recheadas de injustiça, as pessoas discutem o que é justiça. É possível alcançar a justiça? E aí na filosofia do direito, na sociologia do direito, em vários campos que a gente passa, né, numa faculdade de direito pela qual eu passei, vão se travar essas discussões. Mas o fato é que na teologia, e cremos que essa é a verdade, né, sobre a própria justiça, ela é definida em Deus. Deus é o primeiro padrão que define todo o resto sobre o que é justiça. Porque Ele é o certo, Ele que define o certo e o errado. É por isso que em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. E sendo justo, Deus, sendo justo juiz, Deus ele retribui o pecado, Deus retribui o mal de acordo com o que é devido. Sendo um justo juiz, Deus não pode deixar o pecado e o mal impune. E a santa ira de Deus, que a ira bíblica, a ira santa de Deus não é uma ira pecaminosa, também revelada nas Escrituras, é uma resposta contra todo mal e contra toda injustiça no mundo. É a santidade de Deus em ação contra o mal, contra o pecado. Se Deus não manifestasse a sua ira e sua indignação contra o mal, ele seria um Deus injusto, que seria contraditório à sua própria natureza. Então, diante dessa verdade, se a gente acabasse simplesmente aqui essa conversa, é provável que a gente saísse daqui desesperado, dizendo: ora, como eu, sendo pecador, sendo falho, posso então chegar diante de Deus, que é um Deus justo e que tem o direito de retribuir com punição a mim que sou falho. Tenho muitas falhas. Como posso eu, Deus, chegar diante do Senhor? E é justamente aí, gente, que entra a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é tão precioso porque ele traz exatamente a resposta para uma sociedade, para uma humanidade que enfrenta o drama de se encontrar culpada diante de Deus. A boa notícia do Evangelho é que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Jesus foi alvo da ira de Deus em nosso lugar. Jesus, por meio da sua morte, nos substituiu e agora por meio da fé nele, a justiça de Cristo é trazida para as nossas vidas e Ele carregou o nosso pecado na cruz do Calvário. Nós somos justificados em Cristo. É isso que a palavra justificação fala. Nós somos declarados justos diante de Deus
pela obra que Jesus realizou por nós. E é a partir daí que nós, ao invés de sermos inimigos de Deus e condenados a um juízo eterno por conta dos nossos próprios pecados, passamos a ser filhos adotivos, salvos do poder e da punição do pecado, e tudo isso pela graça e pela misericórdia e pelo amor de Deus. Para a gente perceber que essa natureza da graça, da misericórdia e do amor são completamente associáveis à justiça e à santidade. Está tudo um pacote completo, e tirar um do outro é diminuir a mensagem do Evangelho. Eu acho que diante dessa realidade, gente, teriam 3 principais reações que a gente precisa ter. Primeiro, é que a gente precisa, de fato, se arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus como Salvador das nossas vidas. Se você ainda não fez isso, não adie. Isso é o chamado urgente diante da justiça de Deus, é nós nos lançarmos nos braços de Jesus. Uma segunda coisa que a doutrina da justiça de Deus nos lembra, especialmente para os cristãos, é a urgência de vivermos o nosso chamado missional. Porque existem muitas pessoas que estão sujeitas a serem justamente punidas pelos seus pecados por um Deus santo. E a única forma de haver um livramento para essa realidade é por meio da confiança e da fé em Jesus para a salvação e para a purificação dos nossos pecados por meio da obra de redenção de Jesus em nossas vidas e na vida daqueles que ainda não passaram por isso. Então, que você se lembre disso para que você possa ter reavivado a importância do chamado que você tem para pregar o Evangelho a pessoas que tanto precisam. E por fim, eu acho que uma última coisa que essa verdade da justiça de Deus nos lembra é o quanto nós devemos nos indignar e não aceitar os pecados que nós mesmos lutamos. Infelizmente, a gente não vai ser perfeito, mas a nossa reação ao pecado revela o quanto nós entendemos a sua gravidade. Nós precisamos não aceitar, não nos acomodar diante dos nossos pecados, porque nós servimos a um Deus santo. E nós podemos, quando pecarmos, nos voltar a Ele e dizer: Senhor, me perdoa, me purifica. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu não sou perfeito, sou carente da Tua graça, mas eu dependo de Ti. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a aplicar essa mensagem. Deus abençoe a tua vida.